Boa tarde, querido irmão e irmã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia num texto bem conhecido nosso, Mateus, capítulo de número 9. Mateus 9, dos versos 35 a 38. Conhecido porque muitas vezes nós citamos pelo menos uma parte desse texto, quando a gente ouve aquela frase, né? A seara é grande, mas são poucos aqueles que se dispõem a participar da seara, a participarem da colheita e principalmente da sementeira. É um texto conhecido também, porque se você tem participado da nossa escola dominical, alguns estudos passados, se eu não me engano 2, a gente também deu como introdução esse texto para início de um dos estudos. Eu quero ler e depois nós vamos meditar um pouco nesse tempo de oração em cima dessa passagem do Evangelho de Mateus. A palavra do Senhor diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse, no caso, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, Jesus é um maior e melhor exemplo de conduta, de vida, mas também de sentimentos que nós podemos ter. Quantas vezes nós ouvimos as coisas que o Senhor fez e faz? Quantas vezes nós pensamos que se a gente estivesse nos dias de Jesus, provavelmente a gente correria para estar com Ele, a gente quereria estar desfrutando daquela presença, daquele amor, daquele toque. E hoje eu gostaria de trazer para nós, irmãos, um exemplo que nós precisamos pedir constantemente que o Senhor fortaleça na nossa vida. Um sentimento que nos leve a decisões, que nos leve a comportamentos que venham refletir Jesus. Vamos lembrar de algumas coisas. Você já deve ter lido na Bíblia, quando uma senhora, lá naquele momento de ofertório, ela foi e colocou 2 moedinhas ali no gasofilácio. Você se lembra disso? E aí Jesus disse, essa daí deu a maior contribuição. Não era a maior quantia financeira, era? Mas ela deu de coração. Colocou ali o seu desejo de servir ao Senhor com o seu melhor. 2 moedas. Uma outra passagem, Jesus é indagado por uma mulher que quer dele um toque, um sinal, um milagre. E Jesus a repreende dizendo, olha, os cães não podem comer daquilo que está na mesa. Repreendendo por conta da sua origem, que não era judia como os demais. E aí aquela mulher disse para Jesus, mas até as migalhas que caem já são suficientes, Senhor. E aí Jesus então tem aquele momento assim, digamos, de surpresa, embora Jesus, sendo Deus, não se surpreendesse com nada, mas ele diz, olha, não vi em Israel uma fé desse tamanho. Se lembra dessa passagem? E aí ele concede um milagre para aquela mulher. Outras vezes ele vai conversar com um centurião, alguém que era desprezado dentro do judaísmo, porque era a patente alta do inimigo. E aquele centurião então pede a Jesus que cure o seu servo. E aí Jesus diz assim, olha, agora eu não tenho como estar indo e tudo tem
muitas coisas para estar fazendo, e aí o centurião disse para Jesus: Senhor, eu tenho soldados que basta eu dar um comando e eles me obedecem. Se o Senhor der uma palavra, a tua autoridade é tão grande, e ele vai ser curado lá. De novo Jesus manifesta a questão da fé daquele homem e concede o que ele pede, a cura do seu servo lá. Meus irmãos, por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque às vezes nós pensamos que só algumas pessoas podem ou têm poder espiritual. Às vezes nós pensamos que só algumas pessoas são destacadas, preparadas, capacitadas para agirem dentro da igreja, na obra do Senhor. E às vezes a gente fica naquela assim, olha, eu vou fazer só alguma coisa bem assim, lateral, bem de escanteio, porque eu não tenho aquela proeminência daquela irmã ou daquele irmão que falam, ou daquele outro que ora e vira a noite em oração. Eu não tenho tempo, eu não tenho essa capacidade, então eu ajudo naquilo que eu posso, eu faço dentro dessas questões mais assim, acessórias. E com isso, irmãos, muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de ser usada por Deus, de ser bênção na vida da nossa casa, da nossa vizinhança, de refletir a pessoa de Cristo para outras pessoas que necessitam tanto do cuidado, da visitação, de salvação na sua vida. E eu queria que você olhasse para esse texto, porque ele vai nos dar, irmãos, em primeiro lugar, o modelo do que Jesus fazia, mas vai também nos dar a ordem que Jesus entrega para os seus discípulos, para os seus seguidores, e para mim e para você nessa tarde, para que de fato, irmãos, a gente possa ser bênção na vida de alguém e a gente possa ver o reino de Deus se manifestar cada vez mais abundantemente. Olhe para o seu texto aí. Versículo de número 35, irmãos, é um versículo que mostra que Jesus não ficava parado, ele trabalhava. Todo dia Jesus estava agindo, visitando, estando na sinagoga, que era a igreja dos seus dias. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Aqui Mateus vai repetir um versículo que ele escreve lá no capítulo de número 4. Só que lá no capítulo 4, o texto diz que Jesus percorria toda a Galileia. E aqui talvez Mateus mostre um sentido de expansão, porque agora Jesus percorria todas as cidades, ou seja, o ministério está se ampliando, está avançando mais, está crescendo, mais gente está conhecendo Jesus, mais gente está conhecendo o Evangelho. Mas, do mesmo jeito que lá no capítulo 4, aqui Mateus vai começar de novo a dizer que Jesus, embora o ministério aumentasse, vai para mais cidades, ele continua mantendo a mesma questão, ensinando, mostrando para pessoas o evangelho do reino, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Queridos irmãos, para que a igreja existe? Para que nós estamos nesse tempo, nessa terra? Para repetir isso na nossa vida. Talvez nós não tenhamos a condição de percorrer todas as cidades, nós não temos a condição de ir para tantos lugares, mas a questão central é, nós não podemos ficar parados. Jesus percorria, Jesus se movia, Jesus ia, Jesus andava e fazia exatamente o ensino, a ministração do Evangelho, e Jesus manifestava o seu poder diante das pessoas que o visitavam, das pessoas que vinham até ele. Eu queria te convidar, querido irmão, a pensar como nós temos relacionamento com pessoas no nosso dia a dia. Você tem pessoas que você conversa lá no seu WhatsApp, você tem gente que você vê em outras redes sociais, você tem a pessoa que é seu cliente, ou você tem a pessoa de quem você é o cliente. Quanta gente a gente passa. E nós, irmãos, de um jeito ou de outro, precisamos nos aventurar, decidir diante do Senhor a ser mais intencionais. Dá um bom dia cheio de oração. Dá uma boa tarde cheio de vontade de dizer para essa pessoa, olha, como Deus pode transformar a sua história, sua vida, sua caminhada.
Mas está tudo bem comigo, mas está bem, é inimigo às vezes do tá especial, fantástico, ótimo, porque o Senhor te chamou para te dar uma paz que excede todo o entendimento. O Senhor te chamou para escrever seu nome no livro da vida, na glória. O Senhor te chamou para a eternidade, num lugar onde não há choro, onde não há mais temor nem dor, onde a árvore da vida estará à nossa disposição. Então, querido irmão, lembre-se de se mover, de ir e fazer de fato a sua missão ser cumprida. Mas o texto, irmãos, mostra, no versículo 36, que de tanta gente seguindo Jesus, vendo o seu ministério, parece aqui que para que ele veja essas multidões, Jesus está num lugar mais alto, talvez numa colina, talvez num monte, e dali ele vê aquele tanto de gente que vai atrás dele. Pessoas subindo, pessoas descendo, gente circulando pela vila em algum lugar assim, mas ele vê muita gente. E aí, irmãos, o texto mostra aquilo que eu gostaria de trazer para nós como foco principal dessa palavra. Jesus, vendo esse povo, ele se compadece. Jesus mostra que tem um coração, irmãos, que é sensível à dor, ao cansaço, aos medos, às dificuldades. Jesus não é indiferente, irmãos. Jesus não é aquele que olha e ensina e tudo, mas não se importa com as pessoas. O texto diz, irmãos, que a situação daquelas pessoas era de extrema dor, exaustas. Exaustão é quando você não tem condição de fazer mais nada. Aquele dia, talvez, no fim de tarde que você chegou do serviço, ou chegou de uma outra atividade, e tudo que você quer é um cantinho para você se deitar e ali ficar. O pai, a mãe, o irmão ou o filho diz assim, vem comer alguma coisa. Você diz, eu não tenho força para nada. Só quero fechar os meus olhos e do jeito que eu estou, vai. Apaga, exausto. Mais ainda, aflitas. Pessoa aflita, querido irmão, é aquela pessoa que está desesperado, pensando no que vai ser daqui a pouco, numa mesa de cirurgia, o que vai ser daqui a pouco, quando eu tiver que pagar essa conta e não há dinheiro e eu não sei de onde virá, pensando no que vai ser daqui a pouco, se esse meu filho, essa minha filha não voltar para casa, e continuar nessa caminhada que está de autodestruição. Uma pessoa aflita é aquela, querido irmão e irmã, que fica se perguntando, Deus, para onde eu vou caminhar? Porque eu não encontro saída, eu não encontro uma fresta de luz que venha iluminar a minha caminhada. Uma pessoa aflita, irmão, ela não consegue desenvolver um diálogo, ela não consegue, às vezes, ter um raciocínio de pensar, olha, amanhã pode as coisas estarem melhores. Às vezes a gente tem muitos problemas, mas a gente consegue concatenar as ideias, pensar, olha, eu vou resolver essa coisa primeiro, eu vou conversar aqui com fulano que pode me ajudar, eu vou esperar, eu vou orar. Uma pessoa aflita, querido irmão, ela muitas vezes está desbaratada, não tem noção do tempo, do que está acontecendo. É aquela que você, do mesmo exemplo daquele exausto, aquele que está aflito, você diz, vamos sentar e vamos comer, e ela não para, ela não tem condição de te ouvir, porque o coração está gemendo, a alma está gemendo. O texto diz que Jesus viu e o povo do seu tempo estava nessas condições. Gente que não tinha paz e gente que não tinha descanso. E Jesus, vendo tudo isso, ele faz um movimento de mostrar o quanto o seu coração também dói em ver essa situação. Meus irmãos, vamos pensar nos nossos dias, como a gente desesperada por uma curtida em rede social, para que ela se sinta amada, para que sinta que tem algum amigo, algum conhecido, alguém por perto. Quanta gente hoje, irmão, irmã, está desesperado, pensando em como vai caminhar com sua família. Como é que vai ser para os meus filhos?
gente que está desesperada com um parente, alguém angustiado que está doente. Será que nós, irmãos, temos um coração que é assim, compassivo? Que olha para as pessoas e de cara, na nossa garganta, na nossa boca, vem aquela expressão: Senhor, misericórdia. Deus, ajuda. Deus, tenha misericórdia. E aí Jesus, então, irmãos, ele se volta para os seus discípulos. Ele volta para aqueles que eram seus seguidores, os aprendizes, os 12 discípulos. E Jesus diz para eles: olha, tem muito trabalho para ser feito. Como tem coisas para a gente trabalhar. Como tem pessoas que precisam ser ministradas, ensinadas, abraçadas, cuidadas, fortalecidas, acalmadas. A seara é enorme. Mas ele também solta uma outra constatação: os trabalhadores são poucos. Como é difícil encontrar gente que de fato se compadeça. Gente, irmãos, que tem um coração que é de perceber o que está acontecendo. Há uma estatística, e eu não sei se é uma estatística precisa, mas é algo que ficou bastante conhecido nas últimas décadas, de que dentro da vida de uma igreja, irmãos, apenas 20% da membresia carrega a igreja nas costas. 20%. Se você tem 100 pessoas numa igreja, 20 desses 100 são os que oram, são os que fazem os trabalhos da igreja, são os que cantam, são os que limpam a igreja, são os que dia a dia cuidam do lugar das pessoas. 20 em 100. Cerca de 60% são aqueles outros que estão ali constantemente, mas não se aventuram a servir. Estamos juntos, você lá e eu aqui. Há uma fronteira dividindo. E os outros 20% últimos são aqueles que aparecem. Aparece num dia especial, aparece num dia de dor. É aquele crente que eu não sei se vocês lembram, 6 horas, lembra? Na hora da dor, 6 horas por mim? É o crente 6 horas. 20% trabalhadores de uma seara. E aí Jesus dá a saída, tanto para os seus 12 ali, frente àquela multidão, tanto para nós hoje, frente aos nossos problemas e lutas, mas também para nós, irmãos, frente ao problema e à luta dos outros. Porque eu gosto de estar, irmãos, entre os 20% que labora, que vai à luta. Não quero ser plateia. E também não quero ser aquele que aparece de vez em quando. E aí Jesus diz assim: então ore. Ore para que de fato o Senhor envie companheiros para andar. Gente para fortalecer sua caminhada. Ombro a ombro, vocês dois juntos vão caminhando e um fortalecendo o outro. Porque se eu fortaleço um outro, eu também sou fortalecido pelo outro. Se eu sou companheiro de alguém, eu tenho um companheiro para andar comigo. Se eu sou alguém que compartilha com os outros as suas dores e alegrias, eu vou ter alguém que compartilha comigo também as suas dores e alegrias. Então rogue ao Senhor da seara, o Senhor da igreja, o Senhor da terra, o Senhor da obra, que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Querido irmão, querida irmã, como você tem enxergado a sua caminhada até aqui? Eu penso, irmãos, que de fato a gente precisa sempre ser lembrado desse texto. Às vezes nós questionamos a igreja. Eu passei por tal coisa, ninguém foi estar comigo. Mas será que a gente falou? Será que a gente abriu o nosso coração, procurou alguém? Eu estou trabalhando, mas ninguém observa o meu trabalho no sentido de me ajudar mesmo. De novo, será que nós compartilhamos?
Será que nós abrimos o nosso coração para outros sobre isso? Será que nós oramos, irmãos, diante de Deus, antes da gente ser afoito e tomar passos precipitados? Será que nós nos gastamos dizendo, Senhor, qual é o caminho, a situação de resolução que o Senhor quer para a minha vida? Mas geralmente, na nossa pressa, na nossa exaustão e na nossa aflição, às vezes, a gente toma certas decisões das quais a gente pode vir a se arrepender depois. E eu quero te convidar nessa tarde, irmão, a refletir sobre a nossa caminhada. Como ministério, como igreja, como nós precisamos, de fato, nos unir cada vez mais. Apoiar um ao outro cada vez mais. Como igreja, irmãos, como nós precisamos ter o olhar de Jesus. Às vezes você vai lá para aquele mirante do Morro do Cristo e olha para a cidade. Olha lá para baixo e você vai ver uma cidade com 600 mil pessoas que podem estar exaustas e aflitas. Como um rebanho que não tem pastor. E nesse caso, quando Jesus fala de um rebanho de ovelhas, ele fala de um animal que, se não for direcionado em tudo, é um animal que até para comer, às vezes come errado. E Jesus se compadece. Nós precisamos nos compadecer da nossa cidade, irmãos. Antes de reclamar, de praguejar, fazer o que Jesus diz, orar. Orar pelos nossos governantes, para que Deus dê sensatez, para que haja temor, que o Espírito Santo os visite nossa prefeita, o vice-prefeito, visite a Câmara de Vereadores, para que o Espírito Santo visite, irmãos, as delegacias de polícia, os hospitais, as escolas, os presídios, para que o Espírito Santo, irmãos, visite cada um desses líderes de bairro, líderes comunitários, para que o Espírito Santo, irmãos, visite os cidadãos, para que haja de fato convencimento, ou um entendimento, ou a percepção do pecado, da justiça e do juízo, que é o ministério do Espírito, porque Jesus disse isso. Quando Ele vier, Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Jesus coloca o porquê disso. Nós precisamos orar, irmãos, para que a nossa caminhada de oração, ela ganhe outras dimensões. Saia da nossa Galileia e comece a ir de cidade em cidade, no Espírito, orando ao Senhor, nós venhamos a dizer, Deus, salva essa nossa terra, salva esse nosso povo, salva a minha casa, salva a minha vizinhança, Senhor. E, irmãos, orando a Deus por misericórdia, para que o nosso povo possa ter, como você vê, né? Essas janelas, você vê a claridade, mas você não vê a luz passar por elas. O povo precisa ter não apenas a noção do que está do outro lado, mas ter de fato acesso à luz que entra na casa, ilumina, abre de fato a percepção de que a vida, a esperança, há a possibilidade de mudança, de que Jesus continua salvando, que ainda é tempo, ainda é dia, antes que a noite venha de fato e não haja mais tempo. Louvado seja o Senhor Jesus, irmãos, porque quando Jesus diz isso para aqueles 12, na realidade ele estava dizendo, olha, assim como eu busquei cada um de vocês, que vocês orem para que vocês possam ir buscar outros e venham mais outros para ajudar vocês. Isso significa que antes de qualquer um, aqueles que estavam ouvindo a palavra de Jesus já tinham sido alcançados por Ele. E talvez eu e você precisemos ser lembrados de que antes de qualquer outro que a gente possa orar por Ele, nós temos sido alcançados pela palavra de Jesus. Se você está ouvindo essa palavra nessa tarde, se você está prestando atenção, Jesus chegou em você primeiro, mas Ele quer que isso avance para outras pessoas mais. É a nossa missão, mas é também um privilégio
Porque enquanto nós oramos para que outros sejam salvos, nós também nos lembramos que se confessamos Jesus como Senhor, já temos a nossa salvação. Você já tem isso, querido? Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Você pode orar glorificando ao Senhor por isso. O apóstolo Paulo diz que nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Que bênção. Mas Jesus te chamou para orar também por mais trabalhadores para a seara. Eu quero te convidar então a gente ter um tempo de oração nesse sentido. Se você quiser estar de pé para descansar, se quiser estar de joelhos, se você quiser continuar sentado ou assentada, fique à vontade. Mas eu quero convidar você a estar, se for o caso, com a Bíblia aberta e reler esse texto e orar ao Senhor nessa hora. Jesus ia de cidade em cidade. Você pode ir talvez de casa em casa. Hoje eu vou na casa de um tio, ou da minha prima, ou de um irmão. Na outra semana eu vou na casa de alguém, mas eu quero ser alguém que espelhe a palavra de Cristo para uma pessoa, que seja para duas. Ou eu vou na mesma casa várias vezes, mas eu quero fazer diferença na vida de alguém, Senhor. Jesus viu as multidões, irmãos. E isso não é difícil para os nossos dias. Você vê ônibus cheios passando perto de você. Você vai no Parque Alfred e vê ali quanta gente. Situação de completa falta do que fazer. Só há a opção de jogar dama, porque não há amizade, não há trabalho. Às vezes não há vontade de fazer mais nada e a gente precisa se compadecer e dizer: Deus, visita a nossa cidade. Não deixa que a nossa terra, Senhor Deus, se transforme num lugar sem vida, sem ânimo, sem coragem. Uma cidade que já teve a expressão de ser a Manchester mineira por conta de indústrias de trabalho, que hoje parece um lugar abandonado. Um lugar onde as pessoas jovens têm que sair para procurar emprego em outro lugar. Se formam e não veem aqui uma perspectiva de futuro. Não deixa que seja assim, Senhor. Ore, querido irmão e irmã, para que o Senhor sempre te lembre disso. A vida da igreja tem poucos trabalhando. E, Senhor, eu preciso estar no meio desses poucos. Preciso ser quebrantado, Pai. Preciso mesmo que seja uma palavra muito simples, mas eu tenho que ter uma palavra do Senhor nos meus lábios. Ore, querido irmão, para que Deus desperte no seu coração talento, que é capacitação, ministério para você servir a Jesus. Para que você se alegre podendo dizer: Deus, o Senhor me deu 5 talentos e eu tenho mais 5 aqui de volta. O Senhor me deu 3 talentos, tem mais 3 aqui de volta. Mas para que nunca a gente tenha que dizer: Senhor, eu só tinha 1 e eu quis guardar para proteger. Ore, querido irmão, para que o Espírito Santo visite a nossa igreja. Para que haja despertamento. Para que haja realmente um avivamento no nosso meio. Para que o Espírito realmente sopre de tal forma, irmãos, para que haja cura, haja transformação, haja milagres abundantemente aqui nesse lugar. Porque o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e de eternamente. Mas nós precisamos ser aqueles que de fato oram com vontade, com alegria. Abra os seus lábios. Fale com o Senhor nessa hora. Fale com o Senhor se você tem uma questão para apresentar diante dele. Se você está orando por alguém, por um amigo, por um parente, por uma conversão, por uma consagração. Se você veio dizer: Deus, enche a minha vida, enche o meu coração com a tua palavra, com a tua presença. Peça ao Senhor que você seja de fato tocado pelo Espírito Santo nessa tarde. Que Jesus, o Senhor da glória, esteja aqui.
tocando a sua vida, a sua família, te enchendo, querida irmã, te enchendo, querido irmão, de graça, de poder, de alegria, de ousadia, de coragem. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Multiplica, Senhor, o teu povo, Pai.